Josué capítulo 1. Glória a Deus. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Quero compartilhar esta palavra aqui com todos e falar que o tema dessa mensagem é: viva o limite de Deus para a sua vida. Vou repetir: viva o limite de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui diante de um texto de extrema importância, que a palavra diz, ela é sempre importante. Deus havia chamado Moisés. Mas quando Deus chama Moisés, ele estava em um lugar deserto. Porque o plano do faraó do Egito era que Moisés fosse o próximo faraó. Então Moisés foi treinado no Egito para ser o próximo faraó. Porém, um certo dia, Moisés sai ao campo e vê um egípcio massacrando um hebreu, um judeu, e ele vai defender aquele homem e ele termina matando o egípcio. E quando ele mata aquele egípcio, ele agora perde toda a credibilidade de dar sequência ao reinado do faraó do Egito. E ele foge, com medo do faraó matá-lo. Só que a questão toda não é essa. A questão toda é que no sangue de Moisés corria o sangue
do judeu. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Estava lá o sangue nas veias de Moisés. Impressionante que nesse período Moisés estava robusto, novo. E ele agora vai para o deserto. No deserto, ele agora começa a pastorear ovelhas. Mas isso tudo sem ele saber o propósito de Deus. Ele não sabia o que iria acontecer. E por que agora ele está pastoreando ovelhas? Porque para lidar com gente, tem que aprender a lidar primeiro com animais. Por isso que a irmã Rosana será a próxima pastora. Tem bastante gato, bastante cachorro. Então, irmãos, agora ele está no deserto cuidando lá das ovelhas do seu sogro Jetro. E passaram-se 40 anos. Porque às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam na vida dela assim, instantaneamente, né? Ou Homem-Aranha, ou Robin Hood, sei lá, ou controle remoto. Agora não é mais nem controle remoto, agora tem um tal de Alexa, e fala Alexa, e Alexa já dá todas as imagens. Não é mais controle remoto. E agora com a tal da inteligência artificial, a Alexa está em plena ascensão. Então a vida não funciona assim. Nós agora vemos a situação de Moisés no deserto, cuidando de ovelhas. Porque para cuidar de ovelha tem que ter paciência. E a proporção que ele vai cuidando do rebanho do seu sogro, em um determinado dia, ele se depara com uma planta, um arbusto, queimando uma sarça, chama-se sarça ardente. Aquela sarça, aquele arbusto queimava e não se consumia. No deserto, que negócio estranho. Aí ele vai em direção àquela planta que está queimando, para ver que mistério era esse de perto. Mas ao aproximar-se daquela sarça, o Senhor brada do céu e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando, santo é. Glória a Deus, aleluia! Por que santo? Era terra, uma árvore, porque ali tinha já a presença de Deus. Agora Moisés não está diante de um arbusto, Moisés está diante da presença de Deus. E o que é que Moisés quer fazer agora? Tem que fazer, melhor dizendo, ele agora tem que seguir o plano de Deus e não dele, porque ele estava como fugitivo. Agora Deus o chama. E tem algumas coisas que acontecem com o chamado daquela pessoa que é chamada por Deus. Uma coisa é a pessoa se chamar, se achar, ser soberbo, ser arrogante, ser cheio de altivez. Uma coisa é ele ter um chamado de Deus. E quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus capacita, Ele envia. E quando Deus envia, Deus, Ele sustenta. Amém? Então Deus chama,
Deus capacita, Deus envia e Deus sustenta, porque Ele é o dono da obra. Então qualquer crítico, qualquer cientista, qualquer ateu, qualquer atoa, qualquer filho das trevas que se levantar contra a igreja do Senhor, sempre cairá por terra. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. No Egito, na época, existia mais de 5.000 deuses, quando Moisés foi chamado. E agora Moisés é chamado por Deus para quê? Qual a missão de Moisés agora? Libertar o povo de Deus, que estava lá no Egito, sendo escravos, por 430 anos. Na escravidão. Doenças de pele gravíssima, fazendo barro e várias outras situações. Mas aquele gemido, o gemido daquele povo, chegou até Deus. Lembre-se, o que você está passando, Deus está vendo o que você está passando. O que eu estou passando, Deus está vendo o que eu estou passando. Deus está vendo o que nós estamos passando. O que nós precisamos? Estarmos na presença de Deus. E Ele certamente vai enviar o socorro. Ele certamente enviará a solução. O povo estava gemendo lá no Egito. 430 anos. Por que estava gemendo? Tem situações que nós passamos na vida que nós não queremos. Ninguém quer passar coisa ruim. Todos nós queremos coisas boas. Isso é normal e natural do ser humano. Só que para a gente mudar de nível, nós passamos por provas. Ninguém muda de nível sem passar pela prova. Seja numa escola, seja numa faculdade, seja onde for, seja na vida. Seja numa empresa. Para você mudar de cargo, você é provado. Na nossa caminhada de fé, até chegarmos à eternidade na presença de Deus, nós também temos níveis que precisamos alcançarmos. Nível de santidade, nível de conquista, nível de paz no nosso espírito. Nós temos níveis que precisam ser alcançados. Segurança, nível de segurança, precisamos ter segurança. Então, para nós alcançarmos a nossa conquista, nós enfrentamos provas. E agora Deus pega Moisés, faz um teste com Moisés. Moisés, eu quero que você vá lá tirar o meu povo lá do Egito. Está sofrendo, está clamando, gemendo. Mas Moisés coloca desculpa. E qual é a primeira desculpa de Moisés? Não sei falar. Só que para Deus operar, Ele não depende da nossa condição humana. Deus, Ele sempre tem a solução, irmãos. Ah, é? Você não sabe falar? Lógico que Deus sabia que Moisés tinha dificuldade, era gago. Então falou o seguinte: vou pegar o teu irmão, Arão, e vou falar com ele, com você, e ele é que vai traduzir para o faraó. Tudo que eu falar com você, o Arão vai transmitir. Está resolvido o problema. Aí o Senhor faz um outro teste com Moisés. O que é que você tem na mão aí? Eu tenho um cajado, porque o cajado é a arma do pastor. E o cajado, ele tem uma curvazinha, né, uma cabeça curvada, e ele tem um ferrão na ponta. Para que o ferrão? Para quando a ovelha sair do rumo, receber a correção. E o que me impressiona é que às vezes a pessoa está numa empresa, recebe tanta chicotada numa empresa, tantas humilhações, mas ele permanece na empresa, porque ele tem um salário que tem que receber.
Aí, às vezes, ele está na igreja e ele não quer receber a correção para o crescimento espiritual dele. Não estou falando de atacar a pessoa, de agredir a pessoa, mas de mostrar o caminho para ela, que às vezes tem palavras que são duras. Mas o que gera a correção não é palavrinha mole, é dura. E a Bíblia vai dizer que a correção, no momento, ela parece inaceitável. Ela dói, mas depois ela vai gerar vida, ela vai gerar bons resultados. É com a correção. Não se cria um filho, beijinho, 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 não. Tem momento que ele tem que levar uma lapada. Se ele não levar a lapada do pai ou da mãe, não levar a correção do pai e da mãe, a polícia vai dar a correção para ele na rua. Por que é que a sociedade está perdida aí? Porque entrou uma ala aí, dizendo, não se cria filho assim não, deixa ele bem à vontade, deixa ele fazer o que ele quiser. Inclusive era psicológica, a psicopedagogia e tudo mais. E aí é o resultado. Agora a psicologia já está trazendo o contrário. Não, tem que ter limites. A psicologia agora tem que ter limites. Está entendendo, irmãos? Porque a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Ele já tem instrução para nós em todas as áreas da nossa vida. Na área espiritual, na área física da nossa saúde, na área sentimental, na área financeira, na área intelectual. Em todas as áreas, a Bíblia tem a resposta para nós. Tem instrução para nós. É extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário. Aí Moisés coloca outra desculpa. Você tem um cajado na mão. E para que é o gancho do cajado? É para quando a ovelha cair no precipício, o pastor vai lá com o cajado, pega pelo pescoço e tira a ovelha do abismo. Isso é o que? O cuidado de Deus para com a ovelha. O amor de Deus para com a ovelha. Né? Então o pastor tem o cajado para essas duas funções. E agora, pega e joga o cajado aí no chão. Aí ele joga o cajado no chão, vira uma serpente. Devia ser dentro daquelas nádeas, né? Nádeas, sei lá, aquelas cobras lá da África. A bicha é feia, hein? Eu não gosto de cobras. É um bicho que eu já andei dentro do mato, mas a bicha, uma coisa que eu tenho pavor é a cobra. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou serpente. Né? Então o que acontece? Moisés se assusta. E o Senhor diz, agora vai lá e pega no rabo da serpente. Olha só. Agora você que está me ouvindo aí, não vai pegar no rabo da serpente sem ser o Senhor mandando, não, que ela vai levar para o cemitério. Viu? Ele estava debaixo do comando do Senhor. Aí Moisés pega no rabo da serpente e ela se transforma no cajado de volta. Por quê? Porque isso era um sinal que ele teria que apresentar a Faraó. Porque Moisés coloca diante do Senhor, e quando chega lá, o que o Faraó vai me matar? O que eu vou dizer para o Faraó? Aí você vai dizer para o Faraó o seguinte, eu sou, me enviou a vós. Esse é o Todo-Poderoso, eu sou! Aí você veja, isso no Antigo Testamento, e quando chega no Novo Testamento, João, capítulo 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu sou a luz, eu sou o sal da terra, eu sou a videira verdadeira. Então, porque Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, e Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. Então Moisés agora está com as armas em suas mãos, para ir para a missão. Só que quando Moisés chega diante de Faraó, irmãos, adiantando a história, que ele joga o seu cajado no chão e se transforma na serpente, os feiticeiros de Faraó também fizeram outra serpente. Só que é o seguinte, quando a serpente do Faraó veio, os feiticeiros de Faraó, a serpente de Moisés tragou, comeu a serpente dos feiticeiros, porque o que prevalece é o poder
de Deus. Sempre é o poder de Deus, irmãos. E todo poder, toda autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo. Então Deus tira o povo do Egito através do seu poder, das maravilhas que ele fez no Egito. Eu estou fazendo aqui uma introdução para poder chegar aqui no texto que eu acabei de ler. Por que isso? Porque para nós chegarmos a Josué, nós temos que passar primeiro por Moisés. Moisés foi aquele que deu a instrução a Josué. Josué servia a Moisés sem nenhum interesse. Moisés estava liderando na faixa mais ou menos de 3 milhões de pessoas no deserto. Mas quem servia a Moisés era Josué. Quem guardava a fenda de Moisés era Josué. Quem defendia Moisés era Josué. Quem era leal a Moisés era Josué. Então Josué passou 40 anos no deserto acompanhando Moisés, vendo Deus realizar um milagre atrás do outro, coisa extraordinária, além dos que ele tinha realizado lá no Egito. Só que agora chega um momento que o Senhor fala com Josué, chama Josué para uma responsabilidade maior. Está vendo a mudança de nível? Josué, com a morte de Moisés, ele ficou abalado. E geralmente um luto lá em Israel, ele leva 30 dias. As pessoas chorando, colocando diante dos familiares, na sinagoga, nos seus lugares de culto, lamentando aquela morte. Então o povo, aquela multidão de 3 milhões de pessoas, começaram a chorar pela morte de Moisés. E não foi diferente com Josué. E Josué está lá, encostado também, sem saber o que fazer. Porque quando um líder é tirado, irmãos, é uma dificuldade grande. Se não tiver uma liderança, tudo dispersa, seja em qualquer área que for. Não funcionam as coisas, nada funciona na vida sem um líder. E Josué está lá, desapontado. E agora? O que fazer com 3 milhões de pessoas? Como chegar com esses 3 milhões de pessoas até Canaã? Mas quem era a pessoa ideal para fazer isso? Josué. Quem Deus viu do céu as qualidades para liderar esse povo? Josué. Por quê? Porque Josué era leal a Moisés. Era fiel a Moisés. Era fiel a Deus também, principalmente. Então Deus olha agora para Josué, convoca Josué e diz: ó Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora chegou o tempo de parar de chorar. Chegou o tempo de parar de ficar lamentando. Chegou o tempo de parar de ficar paralisado aí, sem saber o que vai fazer. Eu tenho a direção para você. Deus sempre tem a direção para nós. Glória a Deus. Deus sempre tem a direção para a sua vida. Eu estava olhando um vídeo essa semana na rede social, que eu não tenho usado muito esses dias. Nós estamos proposta aqui de 40 dias de oração, então não tenho usado. Mas uma pessoa estava dando um testemunho e uma jovem do outro lado falou: agora mesmo eu estou querendo tirar a minha vida. Então você não sabe a dimensão que é o que o mundo está passando neste momento, o que as pessoas estão passando nesse momento. Mas Deus está vendo todas as coisas. E quando a pessoa dá chance
Para ela mesma, de buscar a Deus, Deus sempre tem a resposta para ela. Sempre Deus tem a solução. E agora Deus convoca Josué e diz: meu servo Moisés é morto. E agora, você que está prostrado, Josué, você precisa se levantar. Olha a instrução de Deus: levanta-te! O que Deus está falando para nós nesta manhã? Levanta-te! Você que está desanimado, que está abatido, que está sem rumo, que está sem direção, levanta-te! E toma direção para conduzir este povo à terra que deu aos filhos de Israel. E aí Deus começa a fazer promessas a Josué. Isso é maravilhoso, irmãos. Aí a primeira promessa que Deus faz aqui para Josué é: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Aqui no original, no hebraico lá, está dizendo que, no original é que todo lugar que não todo lugar que pisar a planta do vosso pé. O original é sola e não planta dos pés. Sola. Há uma diferença, irmãos. Impressionante, irmãos, que nossas mãos têm digitais, sim ou não? Essas digitais, elas são chamadas digitais civis. Mas os nossos pés, eles têm digitais espirituais. Sabia disso? Nossos pés têm digitais espirituais. Olha que coisa extraordinária. Glória a Deus. Suas mãos têm digitais civis, nossas mãos. Mas os nossos pés têm digitais espirituais. Como é que é isso? E mais, o mundo espiritual, ele reconhece onde você pisa. Olha, se você pisar em um lugar onde o ambiente é pesado, onde ali tem espíritos malignos, pode ser numa casa. Porque como tem casas que eles servem a espíritos malignos, então ali tem vários vínculos naquela casa. Tem vela preta, tem ferradura, tem algum sinal ali para identificar o espírito que comanda aquele lugar. Isso é chamado de ponto de contato. Então, quando você chega num ambiente desse, se a pessoa estiver carregada, ela vai manifestar com o demônio. Isso não é ilusão. É porque você agora está pisando ali, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Você é luz. Você agora chegou luz para aquele lugar e as trevas vai ter que se manifestar, vai ter que sair. Você está entendendo? Então, quando o demônio manifesta, isso para os críticos, para os zombadores, diz que é armação, que foi comprado. Deixa chegar a tua vez, chega na tua casa para você ver. Diácono Geraldo? Deixa chegar a tua vez, na tua casa, um parente, um irmão, um pai, uma irmã, um filho, quando ele estiver manifestado dentro da sua casa, aí você vai parar de zombar. Então, o mundo espiritual, ele reconhece a nossa identidade quando você pisa. Imagina, Jesus foi até o cemitério. Para que Jesus foi até o cemitério? Porque lá havia um gadareno, um homem, que ninguém conseguia segurar ele, as cadeias, prisões, ele quebrava tudo, destruía tudo. O diácono Geraldo está aqui, ele viveu essa situação. O diácono Geraldo, ele quebrava a porta de vidro e esbagaçava na mão, porque eram demônios que agiam na vida dele, espírito maligno, não era isso? Uma cama que vinha da ambulância para prestar socorro, uma cama daquela pesa quase 1 centímetro, ele pegava e jogava para cima. A polícia que vinha para socorrer também a casa, a família, ele pegava o policial e jogava lá na parede como se fosse um boneco. Não era assim, Diácono? Por quê?
Porque havia espíritos malignos agindo na vida dele. Mas no dia que nós chegamos dizendo, ei, chegou aqui o poderoso agora, o todo-poderoso, Jesus Cristo. Trouxe a libertação para ele de uma vez por todas. Quando nós pisamos, o mundo espiritual reconhece. Aí quando Jesus pisou lá no cemitério, Jesus pisou na terra lá do Gadareno, como é que ele sabia que Jesus chegou? Como é que ele sabia se o cara estava todo dominado, parecia um bicho, pelado, cabeludo, barbudo, um bicho, imundo? Como é que ele sabia que Jesus chegou? E o que é que ele faz? Quando Jesus pisa ali, naquele terreno do cemitério, ele diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui me atormentar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O camarada estava completamente sem saber de nada. Ninguém que passasse perto dele arrebentava, destruía. Ninguém se aproximava dele. Mas quando Jesus pisou, Satanás, os espíritos malignos, a legião, na realidade, reconheceu que Jesus tinha chegado àquele lugar. Você está entendendo, irmãos? A importância que você tem como servo de Deus, como serva de Deus. Você pode estar até nesse momento sentindo assim para baixo, porque está enfrentando uma aflição, uma tribulação, uma situação complicada, mas tem uma identidade espiritual em você, chamada Espírito Santo. O poder de Deus está em você, Jesus Cristo está em você, tem uma marca em você. A marca do Senhor Jesus está em você, a marca do Espírito Santo. Então, quando Jesus pisou, aquela legião reconheceu que ele era o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus libertou aquele homem, quebrou as cadeias dele, e fez daquele homem um missionário. Jesus pegou aquele gadareno e transformou ele em um missionário. Como assim? Ele queria seguir Jesus, andar com Jesus, pessoalmente com Jesus. Ele queria estar com Jesus pessoalmente, mas Jesus disse, eu tenho uma missão para você. Qual a missão? Você vai primeiro voltar para sua casa para mostrar para os seus o que Deus fez por você. E depois você vai evangelizar Decápolis. O que é Decápolis? 10 cidades. Então ele foi às 10 cidades evangelizando, levando o testemunho dele, levando a palavra de Deus e mostrando que todo o poder está em Jesus Cristo. Toda a autoridade está em Jesus Cristo. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, quando nós chegamos em um ambiente, não simplesmente chegou uma pessoa comum, não. Chegou ali uma autoridade de Jesus. Chegou ali um servo do Deus Altíssimo. Então, Deus faz a primeira promessa aqui para Josué, dizendo, todo lugar que pisar planta do seu pé, vou-lhe tenho dado, como eu disse a Moisés. A sola do seu pé. Tira o sapato. Foi o que Deus disse para Moisés, tira a sandália dos teus pés. Então, o nosso pé, ele é uma digital espiritual, irmãos. E aonde a gente pisa com essa sola, debaixo da bênção de Deus, Deus nos concede aquele lugar, aquela vitória, no nome de Jesus Cristo. Aí Deus faz uma marcação, onde seria o limite da conquista de Josué com aquela multidão. Aí ele fala que iria até o deserto do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Aqui são a liberação das bênçãos, a posse, porque ele agora havia pisado a sola de seus pés, daquela terra. Isso é mundo espiritual, irmãos. Aí Deus faz agora uma outra promessa. Ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha,
coisa extraordinária. Ninguém te poderá resistir em todos os dias da tua vida. Por que isso? Porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo, serei com você. Essa é a parte de Deus. Agora, qual é a nossa parte? Qual é a parte de Josué? Josué teria que se esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, ninguém conquista nada sem esforço. Um atleta, para ele conquistar, ele precisa treinar, até chegar o dia da vitória dele. A gente, para fazer uma prova numa empresa, você precisa estudar, fazer um concurso, você precisa estudar, até chegar o dia de você passar no concurso. Vai fazer um teste na empresa, você precisa se preparar para fazer o teste naquela empresa, senão não entra na empresa. Então é um esforço. E o Senhor está dizendo para Josué, primeira coisa que você tem que fazer, Josué, se esforce. Por quê? Porque Josué, diante do quadro que estava acontecendo, a morte do seu líder, foi uma tragédia. Aquela multidão para conduzir agora. Então ele estava desanimado. Porque tem momentos na nossa caminhada, irmãos, que bate o desânimo. É normal isso. E principalmente que nós temos adversários espirituais. E quando nós temos adversário espiritual, aí é que a situação fica difícil. Mas aí nós temos um nome que é poderoso. E nós estamos ligados a esse nome. Nós temos identidade com esse nome, que é Jesus Cristo. Então, quando o Senhor faz a promessa, Ele garante a vitória para aquele que Ele prometeu. Glória a Deus. Então, mas precisamos de duas coisas aqui. Primeiro, nos esforçarmos. Qual é a nossa parte no esforço? Por exemplo, nós estamos aqui orando agora das 3 horas da tarde às 15 horas até às 18 horas de joelho aqui. 40 dias. Essa é a nossa parte. Esse é o nosso esforço. E o milagre quem vai fazer é Deus. Através da nossa fé nele, no poder dele. Porque a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Mas a promessa que ele faz para aquele que confia nele, ele cumpre. Então a nossa parte é: esforça-te e tem bom ânimo. Porque uma pessoa que está para baixo, irmãos, pessoa desanimada, uma pessoa... Por que uma pessoa que está depressiva, o que acontece com ela? Ela se isola. Como é que uma pessoa dessa vai vencer? Uma pessoa que está depressiva, está enfrentando, tem depressão que é demônios na vida da pessoa. Tem depressão, ela vai levar o que a pessoa? Ao isolamento. Ela quer se matar, ela não quer falar com ninguém, ela não tem ânimo para fazer nada, ela não tem disposição para fazer nada. Só que há uma força maligna trabalhando por trás. Aí, como ela não tem ninguém para ajudar ela, o que acontece com ela? Afunda. Por isso que uma pessoa depressiva tem que ter alguém acompanhando ela constantemente, até ela se erguer. Se ela não tiver uma pessoa acompanhando ela, chega um momento que ela tira a própria vida, escreve uma cartinha dizendo: olha, não aguentei, não resisti, eu queria estar com vocês, mas daí faz aquela lamentação naquela cartinha e vai embora. Só que uma coisa, a pessoa que se suicida, a psicologia diz: a pessoa que se suicida tem salvação. Salvação, uma pessoa que se suicida, ela planeja o seu suicídio, não é uma coisa que acontece instantaneamente. Ela vai maquinando, ela vai pensando como é que ela vai fazer, se ela vai se enforcar, se ela vai tomar veneno, se ela vai pular debaixo de um carro, se ela vai fazer alguma arte, pular cima de um prédio. Ela vai planejando, leva tempo. Então é uma coisa pensada, não é uma coisa instantânea. Então por isso que ela precisa de ajuda, ela precisa de acompanhamento, precisa de alguém firme. Se tiver que cuidar da parte psicológica, cuida da parte psicológica, mas tem que cuidar da parte espiritual. Senão ela não vai resistir. Então, irmãos, a promessa do Senhor
Esforça-te, aliás, a promessa não, a nossa parte é esforça-te e tem bom ânimo. Então a pessoa que está acorrentada, ela não sabe o que fazer. É como um drogado, uma pessoa que chegou a um nível de droga, de consumo de droga, que é dia e noite nas drogas, essa pessoa não tem domínio de nada, precisa da intervenção de alguém, ou do Estado, ou da família, para tirar ela daquele buraco. E tirar ela daquele meio ruim, senão não resolve o problema. Mais interessante que Josué, ele ainda, devido a tamanha responsabilidade que ele estaria assumindo, ele ainda resistiu em não atender o chamado de Deus. Aí Deus faz a segunda correção em Josué. Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Irmãos, nós temos que ir. Nós temos que irmos evangelizar, pregar o evangelho. Nós iremos encontrar barreira, mas nós temos que irmos, porque as vidas estão acorrentadas. Você sabe quantos despachos são feitos nas encruzilhadas diariamente, nos cemitérios, na frente do cemitério? Eu estava na Vila Cachoeirinha uns meses atrás, fui dar assistência a uma família, na frente do cemitério, lotado de despacho para os demônios, para os espíritos malignos. Aí você vem dizer para mim que é preconceito. Não estamos fazendo aqui preconceito. É porque há uma batalha espiritual. Nós não somos contra a pessoa, nem o que ela crê, o que ela faz. Mas nós temos um comando de Deus que é de libertar as vidas das trevas e conduzir ela para o céu, para a eternidade com Jesus Cristo. Porque foi esse o papel que ele veio fazer aqui na terra, reconciliar o homem com Deus, com o seu Criador, e deu essa missão para a igreja. Então nós temos que irmos. Josué estava sem força, sem ânimo, sem disposição para conduzir esse povo. E o Senhor chega e chama Josué de novo e diz: esforça, tem bom ânimo. Depois ele diz: tão somente esforça, tem bom ânimo, Josué. E conduz esse povo. Eu vou ser com você, Josué. Segunda vez Deus fala com Josué. Mas Josué continua ainda sem coragem de enfrentar a missão. E aí Deus se apresenta a terceira vez para Josué. E ele diz, no versículo 9: não te mandei eu? Não te mandei eu? Josué, não já te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que promessa extraordinária, irmãos. O Senhor é contigo por onde quer que andares. E no final do versículo 8, ele diz, dá uma instrução para Josué: não aparte da sua boca a minha palavra. Guarda ela no seu coração, porque você vai prosperar para a direita e para a esquerda. Você será bem sucedido. E finalizando, irmãos, dê lugar a Deus, para poder você viver o limite de Deus para a sua vida. Você sabe qual é o limite de Deus para a sua vida? Você já sabe qual é o limite de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Então, atenda a voz do Senhor, atenda a voz do Espírito Santo, obedeça a sua palavra, ande com Ele, porque aonde você for, Deus vai estar contigo, te abençoando no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, vida e paz para você.